Então, pessoal, vamos para mais uma aula aqui nos Cânones de Dort, os 5 artigos de fé contra os remonstrantes, não é? Na última aula, nós estudamos, não é, as heresias 5 e 6. Hoje vamos para as 3 últimas heresias, não é? Do capítulo 3 e 4 dos cânones. São heresias especialmente referentes à conversão, né, à obra a respeito da conversão do homem, e nós já temos notado como que os remonstrantes realmente, não é, com o seu entendimento sinergista e até pelagiano, né, para ser um pouco mais específico, eles realmente entendiam que Deus não pode fazer muita coisa, né? Eles colocavam limitações em Deus mesmo, certo? Mas vamos aqui então para as últimas heresias, da 7 até a 9 e suas devidas refutações, certo? Eu quero ler então o texto da heresia 7. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, não é? Chegou agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, volta no início da playlist, acompanhe toda a playlist, tá bom? E as demais playlists de cursos aqui no canal, certo? Este é um canal para você que quer se aprofundar em teologia reformada, em tradição reformada de verdade, certo? Não tem nutelagem aqui não, tá? Eu não falo de calvinismo, de fé reformada, de forma soltinha, não é, e moderninha como acontece hoje. Não, o objetivo aqui realmente é mostrar o que é a fé reformada, apontando para as confissões, não é? Exatamente isso. Então vamos para a heresia de número 7, capítulo 3, 4, dos cânones de Dort. Diz bem assim: a graça pela qual somos convertidos a Deus é apenas um apelo gentil. Alguns dos remonstrantes explicam assim, no caso, né? Então, a maneira mais humana de converter o homem, que está ao mesmo tempo mais em harmonia com a natureza do homem, é aquela pela qual Deus faz um apelo gentil ao homem. Não há razão para que tal graça persuasiva não seja suficiente para tornar espiritual o homem natural. De fato, Deus não causa o consentimento da vontade, a não ser por meio deste tipo de apelo moral. O poder da operação divina supera a ação de Satanás, pois Deus promete bens eternos de Satanás, bens temporais. Ah, vamos lá então, por partes aqui, né? Então, eles iniciam dizendo: a graça pela qual somos convertidos a Deus é apenas um apelo gentil. Não é? Só essa primeira afirmação já mostra de maneira muito clara que eles compreendiam, né, como vimos também nas heresias anteriores, que a questão da conversão do homem não é uma obra de Deus, entende? Deus, basicamente, ele é só alguém que convida. Ele apenas persuade a pessoa, digamos assim, né? Ele vai persuadir a pessoa de uma maneira bem suave, né? Um apelo gentil, como eles dizem aqui, né? Um apelo gentil. Com melhores propostas, digamos assim. É um ótimo vendedor, né? Ele tem o que é melhor para oferecer, certo? É simplesmente isso. Eles não entendiam realmente como sendo um milagre, né? E por quê? Veja como que você não consegue encontrar nos alunos de Armínio um entendimento correto a respeito do pecado original. Então, nós podemos notar de maneira muito clara que eles realmente abraçaram o pelagianismo, tá? Eles abraçaram o pelagianismo. Porque para você afirmar que a graça, não é, pela qual somos convertidos a Deus, não é apenas um apelo gentil, não é um apelo moral gentil, é você ao mesmo tempo negar que o ser humano é morto em delitos e pecados. Entende? Você vai persuadir o morto do quê? Né? Tenta lá vender seu produto para um defunto no seu caixão. Tenta vender, tenta convencer, tenta argumentar com o morto. Percebe? Isso não faz nenhum sentido. Não é? E de fato, para eles afirmarem isso, eles precisavam negar o pecado original. Tá? Lembre-se, mas aí nós lemos nas demais obras, não é, dos arminianos, etc., que eles sim acreditam no pecado original. Sim, mas é igual a questão da graça. Eles falam sobre graça, mas eles esvaziam a graça do seu significado bíblico, não é, deixam um rótulo, digamos assim, e preenchem com outro conteúdo. Onde no fim, não é, o que eles chamam de graça não é um milagre de Deus, não é a obra de Deus no homem, mas é na verdade o homem cooperando. Então não é graça coisa nenhuma, usando aquela lógica de Paulo em Romanos 4. Aqui do mesmo jeito. Então, falar, por exemplo, de pecado original, certo? Mas negar ao mesmo tempo, por uma questão de lógica aqui, a lógica que eles empregaram, né? Que na verdade o homem não está morto, né?
em delitos e pecados, que ele não é um ser totalmente incapaz nesse sentido de responder a Deus porque ele está espiritualmente morto, como o Senhor disse que iria acontecer se Adão desobedecesse, né? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, eles realmente precisavam negar, não é? Rejeitar a teologia bíblica, não é? Da depravação total do homem, ou seja, da incapacidade total do homem, da sua morte espiritual. Não é? Tinha que negar, porque senão não faz sentido você falar que a graça de Deus é apenas um apelo gentil, um apelo moral. Não é? Eles continuaram dizendo, ah, aqui tem uma pequena explicação no caso, que essa graça, esse apelo gentil, né, basicamente, apenas um apelo gentil, alguns dos remonstrantes explicaram assim: a maneira mais humana de converter o homem, a maneira mais humana de converter o homem, que está ao mesmo tempo em harmonia com a natureza do homem, porque tem que estar, né, claro, né, Deus tem que obedecer tais regras. Então vamos lá. Que está ao mesmo tempo em harmonia com a natureza do homem, é aquela pela qual Deus faz um apelo gentil ao homem. Né? Então, se vamos pensar no que está de acordo com a natureza do homem, temos que lembrar daquilo que a Escritura nos ensina e que eu já citei versos bíblicos para vocês aí aos montes, certo? O homem está morto em delitos e pecados. Essa é a natureza do homem. Morte espiritual, tá? O homem foi afetado em todas as suas áreas, digamos assim. Todas as capacidades humanas, tudo foi afetado pelo pecado. É isso que é a depravação do gênero humano, a depravação total, a morte espiritual. Tá? Então, se é para pensar naquilo que é adequado à natureza do homem, a única coisa que é adequada à natureza de um morto, não é, para que ele possa responder, é se Deus lhe der vida. Tá? É só assim. Entendeu? É só assim. Ok? Então, isso é muito importante compreender, não é? Porque senão seria a mesma coisa de você dizer bem assim. Então, imagina Cristo dizendo, quando Cristo chamou Lázaro, né? Quando ele morreu, no caso, então eu vou dizer o quê? Que Lázaro levantou por ele mesmo? Não. Não, 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 não. Lázaro levantou pelo poder de Cristo. Porque ele tem poder, ele tem autoridade, ele é Deus. Tá? É só assim que ele pôde levantar e caminhar, pelo poder de Deus. E depois todo o resto. Entende? Então, é muito importante compreender que essa maneira de raciocinar aqui dos remonstrantes, não é? Nega completamente a doutrina da depravação total, nega o pecado original. Tá? Mesmo que se fale sobre o pecado original, mas já vimos nas heresias anteriores, né, que eles não entendem, eles não entendiam de jeito nenhum que o pecado realmente afetou assim, de tal maneira, a natureza humana. Não é? Eles realmente entendiam, basicamente, não é, aquilo que Pelágio ensinava. O homem não foi afetado assim. Tá? O homem, basicamente, ele pode usar a luz natural. Ele não é assim, incapacitado para responder a Deus. A sua vontade não foi afetada. Ou seja, eles defendiam a ideia, não é, de uma liberdade libertada, digamos assim, não é, de uma vontade libertada. Ok? É esse conceito de livre-arbítrio que é condenado aqui, porque não faz o menor sentido. Isso é oposto à natureza do homem. É oposto ao que Deus revela em sua palavra sobre quem nós somos, sobre a nossa condição natural. Filhos da ira, lembra? Né? Efésios capítulo 2, também João capítulo 3, já é a nossa condição natural. Tá? Condição natural. Então, vamos lá. Não há razão, observe o que eles disseram mais, não há razão porque tal graça persuasiva não seja suficiente para tornar espiritual. É uma graça meramente persuasiva. Não é uma graça milagrosa, operante, não. É uma graça persuasiva, somente isso, tá? Então, não há razão para que tal graça persuasiva não seja suficiente para tornar espiritual o homem natural. Não é? De fato, Deus não causa o consentimento da vontade, a não ser por meio deste tipo de apelo moral. Então, Deus não causa o consentimento da vontade. Então, é como, por exemplo, muitas vezes nós já vimos, até fiz um videozinho no meu perfil do Instagram, não é? Sobre alguém dizendo que, olha, Deus criou o céu e terra, ele tem poder sobre o céu e terra, sobre a natureza, sobre o universo. Aonde ele não tem poder? No teu coração. Né? É isso que, na prática, o remonstrante, né, daquele contexto entendia. E é o que, na prática, também os arminianos entendem hoje, né?
Essa é a realidade. Deus pode tudo, menos tocar no teu coração, tá? Teu coração é somente teu, Deus não tem poder sobre isso. Ele criou um ser que ele não pode controlar. É simplesmente isso. Eu não estou dizendo que nós somos bonecos controlados, tá? Isso aí não existe. Deus não anula as causas secundárias. Sim, nós temos vontade. O problema não é esse, não, né? Então, o debate não está em relação a, por exemplo, termos vontade ou não. É claro que temos vontade, não é? E nós fazemos escolhas baseadas na vontade que temos. O problema é justamente a nossa natureza. Entende? Porque com a natureza corrompida em pecados, a nossa vontade, então, é sempre inclinada para essa natureza. Então, isso é a morte espiritual. Por isso é impossível pensar em conversão sem que haja uma ação milagrosa de Deus. Mas, segundo os remonstrantes, não. É só um apelo gentil. Tá? Apenas uma persuasão gentil. Gentil. E eles vão dizer como que isso acontece, né? Tipo, dizendo, de fato, Deus não causa o consentimento da vontade, a não ser por este apelo, esse tipo de apelo moral. O poder da operação divina supera a ação de Satanás, pois Deus promete bens eternos e Satanás bens temporais. Pronto. É uma simples questão de proposta. Deus faz melhores propostas do que o diabo. Vocês percebem que é uma maneira de você julgar a Escritura Sagrada, não é, com simplesmente os conceitos filosóficos humanos, que não vêm do Evangelho, eu digo, né? Quando eu falo isso, humanos, é claro que mas vocês também não são homens pensando, mas é claro. Mas a teologia que nos guia é a teologia bíblica, é o que vem da Escritura Sagrada. Não pode vir de fora, entende? Esse é o ponto aqui. Eles usam um modo de raciocínio que vem de fora da Escritura. Né? O que é, infelizmente, eu tenho que admitir, é o natural. O que poderia se esperar de pessoas, não é, que realmente não conseguiu enxergar a verdade. Né? Sinceramente, eu tenho muita dificuldade de entender que muitos deles ali, não estou dizendo todos não, mas muitos deles, não eram pessoas convertidas de verdade, não eram crentes de verdade, tá? Porque não tem condições. Se você está defendendo uma ideia de autonomia do homem, né, de independência do homem, independência da vontade, nesse sentido, como se fosse algo que supera a soberania de Deus, ou como se Deus, ele tivesse criado ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e portanto ele não quer interferir, porque senão ele vai violar o livre-arbítrio da pessoa, e então nesse sentido ele deixa de ser soberano, né, na prática. Esse tipo de pensamento, isso não vem da Escritura, isso não vem do Espírito Santo não, tá? Isso é mero raciocínio de um ser humano morto, caído em pecados ainda. Morto em pecados ainda. Então eles tratam a questão da conversão, basicamente, né, no que diz respeito à ação de Deus, apenas como uma persuasão. Então, basicamente é isso. Nós estamos aqui, nesse palco da nossa existência, e Deus e o diabo nos fazem propostas. Né? Deus e o diabo nos fazem propostas. Então vamos avaliar, ok? Vamos avaliar de maneira racional, certo? Quais são as propostas mais viáveis, tá? Então, ora, o diabo tem um plano terreno, não é? Nesse plano terreno, nós podemos ter muito sucesso, vamos fazer investimento então, né, nessa bolsa de valores diabólica. Vamos ter muito sucesso, vamos ter muitos recursos, vamos poder ter uma vida boa, com muitas regalias, mas Deus oferece um plano que não tem muitas regalias agora, não é? Não tem, às vezes, muitas vezes não tem regalias nenhuma, né? É a vida simples, cotidiana, da providência daquilo que é básico, certo? Sem enriquecimento, sem destaque no mundo, e promete tudo o que é de verdadeiramente bom e de glorioso, incomparável no futuro. Não é? E aí você vai analisar, tipo, bem, a eternidade me parece uma coisa muito melhor do que aquilo que é temporal, não é? Porque a eternidade não passa, né? Então acho que é um plano muito mais inteligente. Eu vou pensar aqui, né? Então acho que servir a Deus deve ser uma coisa muito mais lógica. Ah, entendi. Então deve ser isso. É assim que eles tratam. Isso aqui são pessoas incrédulas raciocinando, tá? São pessoas incrédulas raciocinando. Se eles forem usar a lógica de mera persuasão, então sinto muito, eu acho que não está dando muito certo não, tá? Porque eles falam que é suficiente esse apelo moral, esse apelo gentil, baseado no que Deus oferece. Deus oferece algo melhor do que o diabo. As suas propostas são muito melhores do que o que Satanás oferece. Mas não parece que está fazendo muito sentido ou efeito, porque a maioria das pessoas não querem saber de Deus. Não querem aceitar a proposta de Deus. Será que Deus é um mau vendedor? Ou nós, que somos os representantes dele, não é, nesse sentido, somos maus vendedores? O evangelho é uma questão de mera persuasão humana?
Então, entende o que gira em torno disso, dessa heresia maldita? É essa a realidade. É tratar a coisa como se fosse apenas uma questão de persuasão. Nesse sentido, eu consigo entender perfeitamente o porquê que hoje muitos arminianos, todos eles na verdade, né? Quando eles vão fazer os seus trabalhos de evangelismo, primeiro eles não têm confiança na soberania de Deus, a coisa parece que está solta mesmo, né? O Deus que eles dizem crer não é o Deus da Bíblia, isso é muito claro para mim, tá? Por mais que eles digam que é o Deus da Bíblia, mas não faz sentido, tá? Porque o Deus da Bíblia é soberano, absolutamente, sobre tudo. Nada acontece sem a sua vontade. A existência não está solta, simplesmente acontecendo, não. Ele não está aprendendo com a criação. Ele é o soberano, ele estabelece o futuro. Ele estabelece o futuro, ele não adivinha o futuro, ele estabelece. Ele determina, ele decreta. Ele é Deus Todo-Poderoso. Certo? Então, o que nós vemos na prática, quando as pessoas vão evangelizar, por exemplo, elas têm essa mentalidade de que elas têm a capacidade de realmente persuadir alguém, tá? Por mera questão de argumentação. É simplesmente isso. É só questão de argumentação. É questão de filosofia. Entende? Se você conseguir desenvolver um método de evangelização, de argumentação que seja lógico, então você vai ganhar pessoas assim. Olha, eu não estou dizendo que a lógica ou a argumentação não sejam úteis. É claro que é. É claro que é. Mas eu preciso, né? Ou seja, a nossa comunicação tem que ser inteligível, tem que ser clara, tem que ser lógica. Mas nós temos que compreender de maneira muito clara que não há nenhuma palavra de homens, nenhum método, tá, de persuasão. Você pode fazer curso de oratória, curso de retórica, curso de tudo, para você saber como argumentar, como debater, como convencer. Você pode convencer pessoas de comprar um produto, mas convencer indivíduos, por mera questão lógica, filosófica, a respeito do evangelho, é uma coisa impossível. Você está lidando com quem está morto e não vai ouvir a palavra de Deus, é claro. Tá? Então, a maneira como eles abordaram isso aqui, trataram a conversão do homem, não é uma heresia, porque eles negam o milagre da conversão. Eles não dão glória a Deus nisso aqui, mas dão glória ao homem. Deus apenas é alguém que está oferecendo um plano melhor. E o ser humano, é claro, porque tudo tem a ver com o ser humano, tudo tem a ver com o ser humano. Né? O ser humano é o centro do universo para os arminianos. Tudo são eles, tá? Então, o ser humano é que vai analisar as propostas, não é, que foram feitas, a de Deus ou a de Satanás, e escolher qual seja melhor para eles. É disso que se trata o evangelho para essas pessoas. Por isso, esses métodos de evangelização, e por isso muitos evangelistas, não é, desses arminianos, se gloriam de terem ganhado tantas almas para Jesus. É assim que eles pensam. É por isso que eles fazem cruzadas evangelísticas, não é? Porque eles contabilizam. Tem um senso deles, basicamente, de ganhar alma para Jesus. Há um monte de pessoas arrogantes dizendo: eu ganhei tantas vidas para Jesus. Não ganhou porcaria nenhuma, perdoa a expressão. Não ganhou nada. Não é? Nunca nenhuma palavra que alguém disse persuadiu alguém de nada, a não ser a palavra de Deus. Ou seja, a não ser Deus por meio de sua palavra. Tá? Meu raciocínio, minha retórica, minha oratória, o que eu falo, como eu argumento, se eu sou bom de debate, nada disso pode convencer ninguém da verdade. Pode convencer a respeito de argumentos filosóficos, mas não da verdade. Por quê? Porque o ser humano é morto em delitos e pecados. Então, a menos que Deus opere um milagre, nada vai acontecer. Pode falar, pode argumentar até esgotar os argumentos. Nada vai acontecer sem a ação direta, poderosa e milagrosa do Espírito Santo de Deus. Isso é muito claro para nós, né? Não, é difícil, né, irmãos? Mas vamos observar então, depois de lermos essa heresia miserável aqui, né, infeliz, qual foi a resposta dos reformados naquele contexto. A primeira declaração aqui, né, na resposta, é justamente isso. Isto é pelagianismo completo. Novidade? Não. É isso que o arminianismo é. É um pelagianismo, não é, numa versão, entre aspas, protestante ou evangélica. Então, isto é pelagianismo completo e contrário a toda a Escritura, que conhece, além deste apelo moral, outra operação muito mais poderosa e divina, a ação do Espírito Santo na conversão do homem. É isso que aprendemos, tá? Então, é citado um texto, vários textos poderiam ser citados aqui. O próprio texto de Efésios 2 nos ensina isso.
Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida, Ele nos deu vida, nós somos passivos disso. Ele nos deu vida quando? Quando estava mortos em nossos delitos e pecados. Não depois. Não foi tipo, eu raciocinei, eu analisei a proposta de Deus, muito melhor, cara. Eternidade, o que pode ser melhor do que isso? Hã? Então eu fui e criei, porque eu tenho esse poder. E aí, a partir disso, porque eu criei, ele me deu uma nova vida. Ele me ressuscitou porque, obviamente, eu dou conta do recado. Eu criei por mim mesmo. Né? Foi a minha atitude, o meu ato de fé. Não. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Quando nós não poderíamos responder. Quando nós não poderíamos fazer nada, foi quando ele nos deu vida. Quando éramos totalmente incapazes, ele nos deu vida. Quando não poderíamos entender a Deus. Romanos 3, verso 11. Por isso, a resposta reformada é: isto é pelagianismo completo. Pelagianismo puro. Tá? Então vamos tirar as máscaras aí e bater a real. Não é? E aí fica um recado também para esses ministros, né, supostamente reformados, que gostam de tratar o arminianismo como se fosse uma coisa. Não, poxa, uma coisa é pelagianismo, aquilo é heresia, mas o arminianismo é uma coisa assim, sabe? Evangélica. Não é uma heresia, é um erro. Bem, nossos pais na fé, não é? No século XVII, no finalzinho do século, no início do século XVII, né, disseram o que também hoje eu confesso. E cada cristão reformado de verdadeiro confessa que o arminianismo, que o arminianismo nesse sentido propõe, né, o que a remonstrância propôs lá, é pelagianismo completo. Nada além disso. E contrário a toda a escritura que conhece, além deste apelo moral, outra operação muito mais poderosa e divina, a ação do Espírito Santo. E aí é citado Ezequiel 36, verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Deus prometeu ao seu povo conversão. Por quê? Porque a conversão genuína vem de quem? Do Senhor. Só Ele pode converter alguém. Tá? Só Ele pode converter alguém. Só Ele pode mudar o coração para que nós venhamos mudar de curso. A metanoia só acontece pelo poder de Deus, porque do contrário, nós continuamos caminhando rumo à nossa própria condenação. A não ser que Deus mude esse quadro, mude o nosso coração, nunca sairemos do caminho da perdição. Essa é a realidade. Tá? Então, zero novidades, né? Mais uma heresia arminiana cebosa. Vamos para a heresia de número 8. Espero que os irmãos tenham paciência, não é porque às vezes é dor de cabeça ler essas loucuras, mas tudo bem, né? Temos que ler e é bom termos contato com essas heresias para que venhamos nos indignar mais, né? Que não venhamos jamais nos acostumar, não é, com essas aberrações, tá? Heresia 8, eles disseram bem assim: na regeneração do homem, Deus não usa os poderes de sua onipotência, é claro, né? De tal maneira que ele dobra a vontade humana, à força e infalivelmente, para a fé e conversão, mesmo sendo realizadas todas as operações da graça que Deus possa usar para converter o homem, e mesmo que Deus tenha a intenção e a vontade de regenerá-lo, o homem ainda pode resistir a Deus e ao Espírito Santo. De fato, frequentemente resiste, chegando a impedir totalmente a sua regeneração. Dessa maneira, o homem mesmo decide se será ou não regenerado. Irmãos, vou perguntar uma coisa para vocês. Qual foi a única pessoa que escolheu nascer? Qual foi a única pessoa que escolheu nascer? Que quis nascer? O Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu nascer. Ele quis nascer. Abaixo dele, ou seja, nós, nenhum de nós escolheu nascer. Nós não escolhemos ser gerados. Assim também, nós não escolhemos, não é, sermos regenerados. Isso é tão ridículo, cara.
Assim, isso é pobre, vergonhoso, assim. Como os caras chegaram a uma conclusão como essa? Vamos ler o texto de novo, e mais uma vez, vamos refletir aqui por parte. Mas é bom, né? Porque, deixa eu pegar a Bíblia aqui, porque vamos dar uma olhadinha também no texto de João, porque parece, né? Parece não, eu sei que é assim, né? Esses caras não... Da Bíblia só o que interessa, né? Só o que é conveniente. Os caras têm uma dificuldade tão grande de entender texto que eu nunca vi, não. Assim, eu não sei, parece que essa doença que hoje nós chamamos de paulo-freirianismo é antiga, né? Essa ignorância absoluta é coisa antiga mesmo, porque eu fico às vezes assim, perplexo, tentando entender como vocês conseguem. Vocês deixam a coisa mais difícil, cara, muito mais difícil, e não assumem o que o texto está dizendo. Mas vamos lá. Então, na regeneração do homem, regeneração os irmãos já sabem o que é, né? Nova vida, nova criação, regeneração. Deus não usa os poderes de sua onipotência. Convenientes aqui, né? Deus não usa os poderes de sua onipotência de tal maneira que ele dobra a vontade humana. Né? A força e infalivelmente para a fé e conversão. Então, mais uma vez, eles estão só confirmando a heresia, as heresias anteriores, né? De que Deus não opera a conversão do homem. Então, Deus não... Mesmo que quisesse, ele não pode fazer isso. Porque veja o que eles vão... Observe o que eles vão dizer aqui. Mesmo sendo realizadas todas as operações da graça que Deus possa usar para converter o homem, e mesmo que Deus tenha a intenção e a vontade de regenerá-lo. Observe. Deus pode fazer o que ele quiser. Todo o seu esforço, né? Ele pode zerar o seu arsenal. Ele pode se esforçar e esgotar todos os seus recursos para salvar alguém. Mesmo que ele queira isso, os seus planos serão frustrados. Né? Os seus planos serão frustrados. Fico pensando no Jó ouvindo um negócio desse. Depois de passar por tudo que ele passou no final, né? Jó dizendo que os seus planos não podem ser frustrados, eu acho que isso geraria um choque na cabeça de Jó, mas tudo bem. Veja, estou falando de salvação aqui, então, de conversão. Então, veja, mesmo, Deus não pode usar, Deus não usa, basicamente, os seus poderes, né, a sua onipotência, para dobrar, é o que eles dizem, o homem. Sempre eles usam certas caricaturas, né, para justificar suas loucuras, mas... ou seja, eles criam um inimigo, um monstro, para que eles justifiquem a sua luta. Senão não tem sentido, né? Parece as feministas de hoje, né? Elas criaram um monstro chamado machismo, porque aí isso justifica a luta delas, né? Se o machismo não existir, então vamos estar contra o quê, né? Esse é o ponto. Então veja, mesmo sendo realizadas todas as operações da graça de Deus, tudo, né? Deus pode usar todo o seu poder, todos os seus recursos nesse sentido, tá? Para converter o homem, e mesmo que Deus tenha a intenção, ele quer salvar alguém, ele quer, seu desejo é salvar pessoas. Né? Ele vai dizer aqui, intenção e a vontade de regenerá-lo. Então, raciocine. Deus quis nos criar, Deus quis nos gerar. Nós podemos impedir isso? Não. Mas se Deus quer nos regenerar uma vez que morremos, veja, Ele nos gerou, nos criou, nos deu vida, morremos. E agora é uma nova criação. É uma nova criação, é a regeneração. Certo? Mas Ele não pode, porque Ele quer fazer isso. Mas Ele vai dizer assim, o homem ainda pode resistir a Deus e ao Espírito Santo. Assim, é complicado, meus irmãos. Percebe que isso aqui é o fundamento para as loucuras modernas. Nada mudou. Quando eu fiz um videozinho do Instagram, daquele líder neopentecostal falando aquelas bobagens, né? Deus tem poder sobre a terra. Deus tem poder sobre o céu, sobre o universo, sobre tudo, sobre a chuva, sobre tudo, sobre a natureza. Onde ele não tem poder? No seu coração. Onde ele não pode mandar?
No seu coração, porque o seu coração é só seu. Lá é o lugar que Deus não tem domínio. Ele é soberano ao redor do teu coração, não no teu coração. Tá aqui, né? Aquela loucura que eu mostrei naquele vídeo está justamente aqui declarada. Deus pode querer usar todos os recursos da sua graça para salvar alguém e desejar salvar essa pessoa, ou seja, desejar regenerar essa pessoa, dar uma nova vida para ela. O homem pode resistir. Você percebe? Para isso, tá? Essas pessoas eles teriam que negar, né? Negar princípios elementares da palavra de Deus, tá? Porque veja, o homem pode resistir a Deus e ao Espírito Santo, né? O homem pode resistir. É o que eles entendiam. O homem consegue vencer. Então, voltemos ao básico aqui. Na guerra de vontades, a vontade do homem supera a de Deus. É simples assim. Deus quer, o homem não quer, a vontade do homem prevalece. Simples assim. Simples assim. Quando você olha para a Escritura, você aprende que Deus salva quem Ele quer salvar. E Ele não salva quem Ele não quer salvar, porque Ele não é obrigado a nada. Obrigado somos nós, não Ele. Ele não nos deve, Ele é o Criador. Nós somos criaturas, nós devemos. Isso é um princípio básico elementar. Mas os caras não conseguem entender, não é, na dinâmica da existência da vida, não é, o que está em sujeição a quê. Não conseguem entender isso. O que está submisso ao quê? Então, a vontade do homem prevalece sobre a vontade de Deus. Porque no fim é isso. Como é que Deus pode querer algo que não vai acontecer? Como Deus pode desejar algo, não é, que Ele não pode realizar? É tão ridículo isso, irmão. Porque, olha, de fato, eles dizem mais. Frequentemente resiste, o homem no caso, né, chegando a impedir totalmente a sua regeneração. Aí, mais uma vez. É tão difícil isso, irmãos. Vamos para a Bíblia, né? Em João, capítulo 1, texto que todo mundo conhece, todo mundo prega, mesmo sem saber o que está sendo dito aqui. João 1, 11, né? Veio para o que era seu, os seus não receberam. Tá vendo aí, ó? O homem resistindo a Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá vendo aí, ó? Então, o verso 11 é a prova de que o homem resistiu. Então, muitos resistiram. E o verso 12 é a prova de que muitos quiseram. Ou seja, a questão todinha aqui é a vontade libertada do homem. Isto é, o seu livre-arbítrio libertário, todo livre de verdade, né? Você vai redundante do que tudo aqui. Então, o homem é o responsável, o homem tem glória nisso, etc. Mas o verso 13 nos diz assim, continuando o raciocínio, né? Isso é muito importante, não é uma coisa isolada aqui. Os quais referem-se a quê? Veja, o resistir, o não querer, não é? Já é o natural do homem. O homem naturalmente não quer, né? Então, não há novidade no não querer. O não querer é o normal. É o que compete à nossa natureza. Então, quando alguém fala, o homem não quis, essa resistência no sentido de o não querer, por exemplo, está no próprio homem, né? Isso só muda quando Deus quer. Entende? Porque o não querer já é do homem. Mas quando Deus quer, aí a coisa muda. Porque se Deus quiser, a coisa acontece. Entendeu? É esse o sentido aqui. Aí, tanto é que quando fala sobre o verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ponto e vírgula, e vai continuar para falar quem são estes, não é? Que creram e se tornaram filhos de Deus. Receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os que creram? Tá? Os que creram estão na mesma categoria, digamos assim, é um querer natural, tanto quanto o não querer, por exemplo. Eu digo, é um querer, digamos assim, em relação à ação da vontade. É um querer a Deus igual, do mesmo jeito, natural, como
por exemplo, o não querer, que é natural para a natureza humana caída? É a mesma coisa? Porque o texto fala que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, então no verso 13, ele vai dizer quem são estes que receberam, que creram no seu nome, e então foram feitos filhos de Deus. Quem são estes? Quem são estes? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ah, então quer dizer que não tem a ver com a vontade da carne? Não tem a ver com a mera questão da vontade? Não. Por que não tem a ver com a vontade da carne? Porque qual é a vontade natural da carne? Hã? Lembra lá de Gálatas capítulo 5, né? Qual é a vontade natural da carne? A vontade natural, a vontade da carne é oposta a Deus ou é contra Deus? Os outros não quiseram por quê? Por causa da vontade da carne. Eles rejeitaram, eles não receberam por conta da vontade da carne. É isso que naturalmente a carne quer, ir contra Deus. Ou, usando o não querer, né? A carne não quer a Deus. A natureza humana, esse é o sentido, não quer a Deus. Esse é o natural, é o esperado. São filhos da ira. Nós éramos assim, como os outros também, como Paulo fala em Efésios 2. Certo? Então, não é, veja, os quais não nasceram, verso 13, do sangue, nem da vontade da carne. Né? Porque a vontade da carne não ajuda muito não, tá? Nem da vontade do homem, vírgula, mas de Deus. Nasceram de quem? De Deus. Nasceram, ou nesse sentido, né? Foram regenerados, receberam nova vida, não pela vontade do homem, não pela vontade da carne, ou pelo sangue, mas nasceram de Deus. Quem são os que creem, segundo o texto de João? Aqueles que nasceram de Deus, isto é, aqueles que foram regenerados, que foram gerados novamente pelo próprio Deus, pelo poder de Deus. Isso aqui nos mostra que a obra da conversão, e no que é traduzido no texto aqui, o receber a Cristo, o que veio anunciando o Evangelho, o receber a Cristo não é algo que compete à natureza humana. O ser humano não vai querer a Cristo nunca. Entende? Ah, eu tenho escolha. Gente, isso é tão pueril. A questão não é escolha não, criatura. A questão não é escolha não. Você tem escolha, é claro que você tem, você escolhe todos os dias. A questão não é essa. A questão é a tua natureza. Coloque na sua cabeça a sua natureza. A Bíblia chama você e eu, de natureza eu digo, né? Nós nascemos em delitos e pecados. Nascemos como filhos da ira. A nossa natureza é corrompida, é morta espiritualmente. Então, por nossa natureza, a nossa vontade natural será não querer a Deus. O natural é não querer a Deus. Todos os que lá no passado rejeitaram a Cristo e os que rejeitam agora, rejeitam por sua própria vontade natural. E é só isso que o ser humano pode ter, sem a ação de Deus. Para que isso mude, para que aconteça o receber a Cristo, o crer no seu nome, não é? Isso só pode vir de uma ação sobrenatural de Deus. Ou seja, Deus tem que dar vida ao homem e levá-lo à fé. Tudo isso é dom dele, porque não tem como. É o que ele está dizendo aqui. Né? Os que creram. Os que creram são diferentes dos que não queiram. Não porque eles são diferentes no sentido de que eles têm mérito, de que eles entenderam. Não. Porque baseado no que diz respeito à carne, ninguém quer. Então, os que querem, querem não por conta de sua própria natureza. Não por uma questão de escolha de sua vontade, porque a sua vontade natural é oposta a Deus. Então, eles jamais escolheriam Cristo. Mas simplesmente por conta da ação de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. É enfático aqui, é redundante até, tá? Mas de Deus. Em outras palavras, vamos lá. Nessa dinâmica de pregação do Evangelho. Eita, eu bati aqui lá no ring light, quase derrubo. Peraí, viu? Vou fazer assim, pá, esqueci que o ring light tava aqui do lado. Tá bem aqui, ó. Vamos lá, segura aí. Então, vou voltar para cima. Nessa dinâmica de pregação do Evangelho pelo mundo, nós, enquanto servo de Deus que anunciamos o Evangelho, temos que ter a consciência disso. Nós pregaremos para todas as pessoas, porque ninguém tem selo de eleito de Deus. Pregaremos para todos os indivíduos deste mundo. Todos. Todos.
Mas eu sei pelo Evangelho qual é a vontade natural de cada ser humano. É não querer a Cristo. É rejeitar o Evangelho. Isso é o natural. Como nós éramos também. Entendeu? Eu não fui até Cristo porque eu sou bonzinho. Eu quero a Cristo, quero, mas por causa dele. Porque ele me amou primeiro. Entende? Mas eu não fui a Cristo porque eu sou bonzinho, porque eu raciocinei, puxa, Cristo é melhor. Eu fiz uma avaliação entre Cristo, entre outros cabeças religiosos da humanidade, rapaz, eu prefiro Jesus. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Tá? Então, a consciência nossa vamos pegar o Evangelho, a base que a Bíblia nos dá é que ninguém quer a Cristo. No entanto, quando pregamos, vemos pessoas dizendo sim. Pessoas dizendo que querem a Cristo, que, creem no Senhor Jesus. A Bíblia nos dá, então, a resposta, o porquê, a razão do porquê muitos ali querem. O texto está dizendo o quê? Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, primeiro a ação de Deus. É a ação de Deus que leva o homem a querer, a receber a Jesus Cristo. Essa é a conversão. É isso que a Bíblia ensina. E é claro que os arminianos, foram absolutamente heréticos nas suas loucuras. Até analisando, por exemplo, o capítulo 1 e pulando para o capítulo 3, mas é justamente isso que é dito no capítulo 2 também. O que é dito aqui? O que Jesus responde para Nicodemos, que pergunta sobre o que está acontecendo? O que Nicodemos queria saber? Estava lá acompanhando de longe, era um fariseu, tudo. Entende? Ele fala, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que as mestres vêm de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos viu alguma coisa e falou, rapaz, olha, eu posso admitir uma coisa, tu és de Deus, mas eu não entendo. Você veja que ele vai para tentar entender o que está acontecendo. Compreender o que é aquilo, por quê, certo? E aí a resposta de Cristo. Respondeu-lhe e disse-lhe, Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Volta no capítulo 1, lá no texto que nós lemos, para você fazer a conexão com esses textos. É o mesmo autor escrevendo aqui, irmãos. Lá está sendo declarado e ensinado como a coisa acontece. E aqui é uma demonstração prática de como acontece. Tá? Então lá no capítulo 1, está sendo declarado, sendo dito, é assim que acontece. Quem recebe a Cristo, não são aqueles que nasceram da carne, do sangue, não, mas aqueles que nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Tá? Da vontade de Deus. E aqui vemos a coisa na prática acontecendo. Um exemplo prático. Um homem vai até Jesus, um homem que era bem instruído na lei, não qualquer, um homem de teologia, digamos assim, mas ele pergunta porque ele tem dúvidas, ele não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? Pô, a nossa vida está aqui normal, do nada aparece um homem pregando, juntando uma multidão e fazendo milagres e coisas assim extraordinárias. O que está acontecendo? Então, veja, Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava manifestando o reino de Deus ali, mas o homem não podia ver. O ver aqui no sentido de entendimento, E você entendeu o que está acontecendo. O reino de Deus só se vê do lado de dentro, Ou seja, você só entende do lado de dentro. Você só entende se você for colocado lá. Você não pode entrar, você não pode entender, você não pode ver. Só se você nascer de Deus. Para ser do reino de Deus, tem que nascer de novo. Tá? E ele fala, disse Nicodemos, verso 4, como pode o homem nascer sendo velho? A lógica, a lógica aqui dos arminianos. Pensar somente aqui, não com a revelação, mas apenas com o mero raciocínio humano. Então, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde no verso 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, para ficar mais claro, não pode entrar no reino de Deus. Entende? Tem que nascer de novo. E como já vimos no texto anterior, do capítulo 1, é o mesmo autor falando aqui,
Não dá para você receber a Cristo, não é? E, portanto, ser um membro dele, um servo do reino de Deus, sem um novo nascimento. E esse nascimento vem da onde? Vem da vontade da carne? Vem da vontade do homem? Vem do sangue? Não, vem de Deus. Vem de Deus, tá? É o que Jesus ensina àquele homem. No verso 6, ele fala, o que é nascido da carne é carne. Certo? O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário é nascer de novo. É necessário nascer de novo. E quando fala, é uma questão que vem de Deus. Né? Ele não ensina que é necessário, dizendo assim, vocês se nascem de novo. Né? Isso é ridículo, né, velho? Né? Aí, verso 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Capite? Ou é capisco? Não sei. Difícil, né, cara? Coisa tão simples, né? Mas os demonstrantes não conseguiam entender. Eles disseram que, de fato, frequentemente o homem resiste, então a Deus e ao Espírito Santo. Né? Deus quer salvar, Deus quer regenerar. Mas veja, frequentemente resiste, chegando a impedir totalmente a sua regeneração. Você imagina a cena. Lázaro morreu. Depois de um tempão, Cristo volta. Cristo vai até lá. Todo mundo chorando. Jesus então fala, não chore não, tá? Pá. Lázaro, vem pra cá, vem aqui pra fora. Bora, levanta, recite, vem pra cá. E Lázaro dizendo, quero não. Quero não, que tá tão gostosinho. Você percebe assim, a figura dada a nós sobre a natureza humana caída, o homem natural, é filho da ira, é morto em delitos e pecados. Tenta raciocinar isso. É por isso que não vem da vontade, nem não vem do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, mas de Deus. Porque o homem natural é isso, é morto. É morto, simplesmente isso, é morto. Não é? Então faz sentido você pensar em um morto, sabe, uma vez que Deus quer dar vida a ele, ó, eu te dou vida, quero não. Qual é o sentido disso? Entenda, não confunda as coisas. A vontade natural do homem é não querer a Cristo. O que que muda isso? A nova vida. Deus dá nova vida. Não é uma coisa que está no poder do ser humano. Então não é o que o ser humano pode querer ou então rejeitar. Não dá. É vida. Do mesmo jeito que você não escolheu nascer, você não pensou no seu nascimento. Deus te criou. Isso está além de você. O novo nascimento é a mesma coisa. Deus nos recria, Deus nos regenera. Isso está além de nós. É o ensino do Evangelho de João. Eu não preciso nem contar outros textos também da palavra de Deus nas cartas de Paulo. É tão claro isso. É tão claro que... Difícil, hein? Então, eles terminaram dizendo, dessa maneira, o homem mesmo decide se será ou não regenerado. Mas é uma coisa que... o cara tem que ter paciência, irmão. Tem que ter paciência. Há assuntos que são prazerosos de tratar, mas assuntos como heresias assim é complicado, viu? É chatinho, meu irmão. Dá raiva, dá raiva, dá raiva. Né? É brabo. A refutação, né? Simples, honesta, direta, bíblica. Isto é, nada mais, nada menos que anular todo o poder da graça de Deus em nossa conversão e sujeitar a operação de Deus, do Deus Todo-Poderoso, à vontade humana. Não é isso, não? Não é o óbvio, né? Deus quer, o homem não quer, vence a vontade humana. É isso. Tá? Então, a resposta continua, a refutação. É contrário ao que os apóstolos ensinam. Cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1 e verso 19. Segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1 e 19. E também, um trechinho de 2 Tessalonicenses 1 e verso 11. Para que nosso Deus cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé.
Mas, é claro, né? Segundo os remonstrantes, não. Deus quer, Deus tem a intenção, mas a vontade do homem prevalece, né? E também, segundo Pedro 1, verso 3, pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas não é Deus quem nos dá, ou seja, não são dons de Deus. É a simples ação do homem. Que o homem, por ele mesmo, faz o uso da natureza, bom uso da natureza, é isso. Não, a Escritura é muito clara. A resposta aqui, né, a refutação a essa heresia danosa do heresia 8, foi uma resposta direta. Né? Começa dizendo, isso é nada mais, nada menos que anular todo o poder da graça de Deus em nossa conversão e sujeitar a operação do Deus Todo-Poderoso à vontade do homem. E aí, só cita os versos bíblicos, e é isso. Tá? Então fica muito claro, mais uma vez, que a remonstrância não passa de heresia, heresia maldita. E aí vamos para a nossa última heresia, né? Vamos ler ainda a heresia 9 e pensar nessa loucura. A heresia 9 diz bem assim, a graça e o livre-arbítrio são as causas parciais que operam juntas, não é, para o início da conversão. Pela ordem destas causas, a graça não precede a operação da vontade do homem. Isso quer dizer, Deus só ajuda efetivamente a vontade do homem na sua conversão no momento em que a própria vontade do homem se move e se orienta para a conversão. Ou seja, o famoso e maldito sinergismo. Inclusive defendido no Concílio de Trento, 1545. Tá? É só você ler lá os artigos sobre justificação pela fé. Eles, amaldiçoaram a doutrina da justificação pela fé somente. Eles não aceitavam que o homem não tivesse mérito nesse sentido, que Deus opera no homem sem a ajuda do próprio homem. Eles não aceitaram em Trento isso. Né? Engraçado que os remonstrantes, do mesmo jeito, também não aceitaram que Deus opera no homem sem a ajuda do homem. Porque é o que está sendo dito aqui. A graça e o livre-arbítrio são as causas parciais que operam juntas para o início da conversão. Então, Deus e o homem se ajudam para a salvação do homem. Este é o ensino arminiano. Deus e o homem trabalham juntos para a salvação do homem, sinergismo. Tá? A salvação não vem do Senhor, vem do Senhor e dos homens. O que Deus faz é oferecer, é fazer uma proposta. Uma proposta, supermarket divino. Te prometo a eternidade se você crer no meu filho. Certo? Certo. Então agora o homem faz a sua parte. Ele coopera com isso. Ele tem essa vontade, ele tem essa capacidade de. E aí, unindo essas duas coisas, o livre-arbítrio humano e a graça de Deus, você tem nessa sinergia o início da conversão. Deus e o homem. Então, a salvação não vem do Senhor. Ou não é operada, para ser mais específico, por Deus somente, mas por Deus e o homem. Tá? Deus e o homem. Observem, pela ordem destas causas, as causas que levam à conversão genuína é o livre-arbítrio, a graça junto com o livre-arbítrio. Então, pela ordem destas causas, a graça não precede a operação da vontade do homem. Tá? Isso quer dizer, Deus só ajuda efetivamente a vontade do homem na sua conversão no momento em que a própria vontade do homem se move e se orienta para a conversão. Então, notem bem, embora seja sinergismo, o Deus e o homem, ainda existe isso. Primeiro o homem, depois Deus. Primeiro o homem, depois Deus. Tá? Ou seja, não adianta. Né? O bom arminiano, ainda que não entenda isso, ele acredita em salvação pelas obras. Ele acredita em mérito nesse sentido do homem. Isso aqui é mérito, é reivindicação de mérito do homem. O sinergismo é isso. Mas além de ser sinergismo, não é? De ser duas partes cooperando para um fim que é a salvação, que é a conversão genuína,
ainda assim a vontade do homem vem primeiro. Então, primeiro o homem dá um passo em direção a Deus. Depois é que Deus vem e atua e opera. Deus não vai operar sem que o homem queira, sem a vontade do homem. Por quê? Porque o que importa no final de tudo é a vontade do homem. É simplesmente isso, tá? É a vontade do homem. Qual é o Deus do bom arminiano? Ele mesmo, né? É o homem. A humanidade, a sua natureza é o mais importante de tudo. Vocês percebem por que que esses indivíduos, né, eles foram deportados de seus cargos? O porquê que o sínodo teve que acontecer? Porque o que eles defenderam foram absurdos. Tá? A remonstrância é um absurdo. Absurdo. O que eles defendiam, não é, era absurdo. E por isso o sínodo aconteceu. Porque eles atacaram a obra de Cristo e atacaram a glória de Deus e colocaram um homem no lugar. O que que é a teologia arminiana? Ou, não vamos limitar no arminianismo não, né? Que o arminianismo é uma parcela disso, do século XVII para cá. Mas vamos pensar no sinergismo, tá? Na história. O que que é o sinergismo? O que que é o sinergismo? Se não a teologia da usurpação. Sinergismo é a teologia da usurpação. É o homem querendo ficar no trono, no lugar de Deus. É simplesmente isso. É a teologia anticristo. Né? O espírito do anticristo que já está entre nós. Né? É o sinergismo. Tá? É a teologia do anticristo. O homem querendo usurpar, não é, um lugar que não lhe pertence. O homem não coopera com a salvação, irmãos. Não tem esse negócio de o homem dar um passinho para Jesus e depois Deus aqui opera. O homem não ajuda em nada. Né? O morto não vai ajudar em nada. Está morto. Isso é tão claro. Por que não aceitar o que está... Por quê? Aí, mais uma vez, né? Eu estou falando para vocês que são cristãos sérios e querem aprender a doutrina. Mas é claro que... Imagina, eu vou conversar com um arminiano sobre isso. Né? A conversa já está aqui, né? Mas ele vai entender? Naturalmente não. Quando é que uma pessoa que faz parte de uma denominação de matiz arminiana vai entender a verdade? Quando Deus operar no coração dela. Porque enquanto ela não for regenerada, porque é o caso de muitos aí, tá? Jamais vão entender por raciocínio assim. Isso aqui é o raciocínio de pessoas não convertidas, de quem não foi alcançado pela graça de Deus, de quem acha com uma mente diabólica que vai usurpar, não é, o lugar que não lhe pertence. O de ter mérito e participação. O de ter causado a própria conversão. Isso não compete ao homem. Mas vamos concluir lendo aqui a refutação. A Igreja Antiga há muito tempo já condenou esta doutrina dos pelagianos. De acordo com a palavra do apóstolo, né, e aí citando Romanos 9, verso 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Oh, Senhor, a tua palavra é tão clara, Por que essas pessoas insistem na vontade humana, no querer humano? Se a tua palavra é tão clara, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus. Tudo depende dele ter misericórdia ou não. Lembra do que ele falou? Aqui Paulo fala também sobre isso, mas cita Êxodo 33, né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Também, 1 Coríntios 4, verso 7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Mas não, né? Vocês não receberam. Vocês fizeram, né? Assim que vocês pensam. E ainda, Filipenses 2, verso 13, porque Deus é quem efetua em vós o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus opera, tá? Deus realiza. Isso é muito claro, né? Tanto o querer. Olha aqui, Deus opera o querer, né? Vamos só lembrar aqui, olha, da heresia. Na regeneração, heresia 8, do homem, Deus não usa os poderes da sua onipotência de tal maneira que ele dobra a vontade humana à força e infalivelmente para a fé e conversão, certo? Mas lemos em Filipenses 2, verso 13, porque Deus é quem efetua, ou seja, opera, realiza, tanto o querer
como realizar. Então Deus é o responsável, soberano, pelo querer novo e pelo realizar que vem desse querer. Se Deus não opera, qual é o natural? O não querer. Quando há o querer, é porque Deus operou esse querer e, consequentemente, o realizar também. A ação. A volição e a ação. O querer, ele muda, porque senão o querer vai ser da carne. Tá claro? Então, assim, terminamos finalmente, meus irmãos, graças ao nosso bom Deus, o capítulo 3, 4 dos cânones de Dort, certo? Vamos partir agora, então, para a nossa última temporada, né? O capítulo 5, sobre a perseverança dos santos, tá? Espero que tenha sido útil para vocês a aula, certo? Espero que também vocês acompanhem toda a playlist e os demais conteúdos do canal. Continuem apoiando, compartilhando, né? Vamos nos ajudar, tá bom? Porque o trabalho aqui é sério para que vocês conheçam fé reformada de verdade, certo? Vamos sair aí desse calvinismo Nutelinha e raso para aprendermos o que é fé reformada de verdade, tá certo? Muito obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo ou a próxima aula. Valeu!